Abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 7, no versículo 6. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o tema não jogar pérolas aos porcos. Na terça-feira, no Tadel, eu falei um pouquinho que estaria trazendo aqui esta mensagem. E quando eu falo do tema dessa mensagem, não jogar pérola aos porcos, eu quero alinhar ela com a importância de ouvir. A importância de nós darmos ouvidos, seja a conselhos, seja a pregações, seja a mensagem, seja a direcionamento, sem aqui criticar ou menosprezar qualquer que seja, mas no intuito que o Espírito Santo de Deus possa agir e trabalhar em nós. Porque eu disse no Tadel de que a questão não é quem está falando, mas a questão é quem está ouvindo. A questão não é se está sendo dito algo ou não. A grande questão é o quanto eu estou ouvindo o que está sendo dito. Se eu estou prestando atenção, se não é apenas um som entrando pelos meus ouvidos, mas se eu estou de fato ouvindo. Até porque nós fazemos, ou nós não entendemos a diferença entre ouvir e escutar. O que é escutar? É basicamente isso. Quando eu paro, me silencio, você vai escutar qualquer outro barulho. E o que é ouvir? Ouvir é quando você vai estar atento com o seu ouvido ao som que vai sair aqui dos meus lábios e vai prestar atenção naquilo que eu vou ministrar para você entender, para mudar, para trazer algo sobre a sua vida. Escutar é quando um som simplesmente entra pelo meu ouvido. Ouvir é quando eu presto atenção para entender que som é esse. Para prestar atenção naquilo que tem sido ou está se dizendo. É diferente. E esse texto de Mateus 7, no versículo 6 diz: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos estraçalhem. Esse texto está inserido num dos sermões mais famosos de Jesus, chamado Sermão do Monte, aonde Jesus estava ali ministrando uma série de mensagens e principalmente ministrando princípios do reino de Deus, falando das coisas valorosas, falando das coisas preciosas, ministrando princípios profundos e eternos do reino de Deus. Agora, Jesus sabia que na sua plateia, as pessoas que se reuniam para ouvi-lo,
Então tinha pessoas ali que estavam simplesmente escutando. Pessoas que estavam ali pouco preocupadas com o que Jesus estava ensinando, se era princípio do reino, se era verdade, se era coisas mesmo que vinha de Deus ou não. Estavam ali porque queriam pegar Jesus em alguns erros. Estavam ali porque queriam apenas escutar o que ele estava dizendo, para depois chamá-lo de herege. Estavam ali, talvez, simplesmente por aquilo que Jesus podia fazer, não por aquilo que Jesus era. Então Jesus dá esta palavra, e até dirigida aos seus discípulos, porque Jesus entende que os seus discípulos também vão viver momentos bem semelhantes ao que ele estava passando. Ele sabe que os seus discípulos também vão ministrar para pessoas que estão poucas interessadas em ouvir os princípios do reino e, ao contrário, vão fazer de tudo para impedir que esse reino cresça e prospere sobre a face da terra. Jesus sabia que muitos que estavam ali rejeitavam esse ensinamento. E quando ele diz de pegar pérola, está se falando do evangelho, de algo precioso, de algo que tem muito valor. E quando o Espírito Santo me trouxe esse texto no coração, para que eu alinhasse nesta questão de ouvir, e aqui no caso de ouvir mesmo conselho, de ouvir direção, de ouvir ensinamento, de ouvir palavras. Então eu tenho para mim que isso é pérolas, são coisas preciosas, são coisas tão profundas que mudam a vida da gente. Mas a questão não é quem está falando, mas a questão é quem está ouvindo, se é capaz de valorizar o que está sendo dito. Eu tenho percebido que talvez uma das maiores dificuldades que nós temos enfrentado aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, seja a dificuldade de ouvir. Eu trabalho com a fala e a audição. Essas são as duas ferramentas que mais eu trabalho. Fala e audição. Eu preciso ter um ouvido bem apurado em ouvir. Então, quando eu sento com alguém, seja num aconselhamento, seja numa terapia, ou seja em qualquer momento, então eu tenho que ter um ouvido apurado para ouvir o que a pessoa está me dizendo. Só que muito mais do que ter o ouvido apurado para ouvir o que a pessoa está me dizendo, eu também preciso que aquela pessoa que está me dizendo algo esteja com o seu ouvido aberto, apurado para aquilo que eu vou dizer a ela. Porque simplesmente ouvir o que ela tem a me dizer, mas quando eu dou o retorno a ela, e ela não está disposta a ouvir o que eu retorno a ela, pouco vai mudar. Porque a questão não está em quem está falando, mas na maneira como você está ouvindo. Saber ouvir é indispensável para o sucesso. É tão importante ouvir, de que quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nas 7 primeiras cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, todas elas terminam com uma expressão: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Em todas elas vem comando, vem ensinamento, vem direcionamento. E aí então termina dizendo: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando para pessoas que têm problema, deficiente auditivo? Jesus está falando para pessoa que não tem ouvido? Nessa revelação? Mas Jesus está aqui revelando a João exatamente isso. Ele está definindo pessoas que escutam e pessoas que ouvem. Ele está dizendo: há pessoas que têm a capacidade de ouvir coisas tão profundas e tão sobrenatural, sendo revelada por Deus, mas simplesmente como um som que entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí ele vai dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O grande segredo de você pegar alguém e aconselhar, o grande segredo de você pegar alguém e fazer uma terapia aqui com um casal, e você ensinar e o outro, você sabe por que esse deu certo e por que esse não deu certo. O segredo não está no profissional, simplesmente, mas está naquele que soube ouvir. Naquele que esteve atento no que você estava dizendo, no caminho que você mostrou, nas verdades que você levantou, na direção que você pôde fazer junto com ele, perceber. O segredo não está se esse profissional não foi bom o suficiente, porque esse teve sucesso, mas esse não teve sucesso. Por que que esse teve sucesso e esse não teve? É porque esse soube ouvir. Porque estava atento no que se dizia, porque estava aberto no que estava sendo dito. Ouvir com eficácia implica dar àquele que fala sua completa atenção, somada à sua capacidade de compreensão. Ouvir com eficácia implica dar àquele que fala sua completa atenção, somada à sua capacidade de compreensão. Ninguém pode ser bem-sucedido naquilo que faz, se não for um bom ouvinte. O que nos leva a não sermos um bom ouvinte? O que nos leva a não ouvirmos? Tem tantas coisas, mas eu vou dizer aqui algumas bem rapidinho para você. Primeira delas é quando nós temos uma audição seletiva. Quando nós selecionamos o que ouvimos, sons considerados sem importância são desprezados. Concentramos-nos basicamente naquilo que julgamos importantes. Muitos dos ouvintes de Jesus eram assim. Não tinha a capacidade de ouvir o que Jesus estava ensinando, porque estava com uma audição seletiva. Não interessava a eles ouvir. Não era desejo deles ouvir o que Jesus estava dizendo. É por isso que algumas saem da presença de Jesus com sucesso, curado e tantas outras coisas, e outras voltaram para casa da mesma maneira que foram. O segredo estava no que se ouviu. O quanto estava disposto e com o ouvido aberto para ouvir. Muitos, quando pedem conselhos, e aqui vai uma dica para você, discipulador, líder de célula. Quando alguém te pedir conselho, a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte:
essa pessoa está te pedindo um conselho ou uma confirmação? Porque muitas vezes ela já tomou a decisão. Então não é conselho. Você já chegou com a sua decisão tomada. Você está simplesmente querendo ouvir uma confirmação. Porque quando nós perguntamos algo para alguém, é porque nós não temos certeza de fato de que aquilo que estamos pensando, o queremos fazer, é de fato, devo ou não fazer. Mas muitas vezes nós queremos pedir um conselho, alguma coisa, mas não é pedir, é simplesmente uma confirmação. Eu sempre brinco com os jovens. Quando chega para mim e fala, pastor, eu queria que o senhor orasse aí para nós, para saber se esse nosso namoro não é de Deus ou não. A primeira coisa que eu pergunto é, já beijou? Já catou? Ah, já beijou. Então, não adianta orar agora para confirmar, esse negócio tinha que vir antes. Tinha que ter vindo antes, quando tinha o desejo, a vontade. Depois, meu irmão, que já beijou, vai fazer o quê? Agora, você tem que orar para continuar o processo. Não adianta vir agora para saber se é de Deus ou não. Você já experimentou. Tinha que vir antes de beijar, antes de fazer qualquer coisa, aí ora. Senhor, será que é da vontade? Mas vai lá, beija, faz um monte de coisa, aí depois vem, ora. Sabe o que é isso? Se não é para saber se é de Deus ou não, isso é só uma confirmação. É só um desencargo de consciência. Aí a pessoa não está disposta a ouvir para você falar para ela assim, olha, não é de Deus não. Ela não está disposta a ouvir. Ela não veio aberta para ouvir isso. Até porque ela não veio para ouvir nada negativo. A audição seletiva dela veio só para ouvir uma confirmação. É só um desencargo de consciência, para que depois, se não der certo, ainda se saia dizendo, a culpa foi do pastor, porque o pastor tinha que ter avisado. O saber ouvir vem antes. Uma outra coisa é a antipatia pela pessoa que fala. Essa é uma das razões para ouvirmos menos. É a nossa reação à pessoa que fala, mais do que a opinião que ela emite. Assim era com Jesus. A maioria das pessoas que iam ouvir Jesus ali, ou alguns que iam ouvir Jesus, não estavam dispostos a ouvir, porque tinha antipatia à pessoa dele. Não enxergavam ele como filho de Deus, não enxergavam ele como Deus encarnado, não enxergavam ele como profeta de Deus aqui na terra. Achavam ele um charlatão, mentiroso, arruaceiro. E aqui vai uma ressalva. E muitas vezes nós temos antipatia de ouvir alguém. Como essas pessoas tinham antipatia de ouvir Jesus. E essa antipatia nos bloqueia de ouvir, mesmo que a pessoa esteja falando algo para nós que seja de Deus e que seja o melhor para nós. Mas por causa da antipatia, nós não ouvimos. Aí vai uma ressalva para você. Essas pessoas faziam isso com Jesus. Aí eu pergunto, quem é Jesus? Ele continuou sendo quem ele era. Mas eu pergunto para você, e as pessoas? Porque às vezes você tem uma antipatia pela pessoa, e a pessoa quer teu bem, quer te aconselhar, quer te orientar, mas você não quer ouvir, a pessoa vai continuar sendo quem ela é, e você vai continuar dando com os burros na água, dando cabeçada na sua vida, simplesmente porque não consegue ouvir.
ainda que seja de Deus. Ainda que a pessoa seja instrumento de Deus e sofra por você, mas você criou uma antipatia que não consegue ouvir o que a pessoa diz. Só que a pessoa continua sendo quem ela é. Quem dá com burros na água é você. Quem vai sofrer é você. Quem vai pagar as consequências é você. E muitas vezes é Deus usando esta pessoa para te orientar, para te dirigir, sabe, para te aconselhar, para te livrar de uma roubada. Mas você já pegou uma antipatia que você não consegue ouvir nada que a pessoa diz para você. E aí, tudo que vem soa para você negativamente. Você não consegue receber. Mesmo que os conselhos, mesmo que a direção, mesmo que as palavras sejam maravilhosas. Uma outra coisa é do que nós estamos cheios. Todo o nosso envolvimento emocional prejudica a capacidade de compreender o que está sendo dito. Por isso, a menos que você escute até o fim o que a pessoa tem a dizer, você não vai ouvir nada. Quer ver um exemplo? Quem é palmeirense aqui? Faz um sinal. Temos aqui. Quem tem mundial? Quem não tem mundial, levante a mão. Os palmeirenses. Tem problema, sim ou não? Temos São Paulino aqui? Tem problema. Então nós já temos um monte de pessoas aqui que tem problema. Agora eu vou dar um conselho para elas. Olha o conselho que eu vou dar para elas. Gente, tem um time melhor do que esses. É do povão. É o mais vitorioso. É campeão dos campeões. Eternamente no nosso coração. Que time é esse? É o time de Jesus. Nunca perdeu uma batalha. Sempre é mais do que vencedor. Mas você não quer ouvir, porque você é palmeirense, São Paulino, você já começou a pensar que era outro time. Agora o time de Jesus não é o mais vitorioso. O time de Jesus não está eternamente no nosso coração. O time de Jesus não é o campeão dos campeões. Mas você achou que eu estava falando de um outro time. E aí, você está disposto a ouvir o que eu estou dizendo? Porque você já começa a colocar assim. Só porque ele é corintiano. Aí você já não está mais disposto a ouvir. Você já começa a entrar o som pelo teu ouvido, mas não é um som agradável e legal. Você não quer nem que eu termine. E é assim. É só uma brincadeira, mas para você entender que às vezes nós estamos cheios de sentimentos dentro de nós, e quando se começa a dizer alguma coisa, a gente já percebe ou acha que vai dizer tal coisa, e a gente já se bloqueia e não está disposto a ouvir. Então a gente já se fecha. Quando a pessoa começa a conversar com você, você está tão machucado que já acha que é crítica. E aí você já se sente acusado. E aí já se arma igual caranguejo. E está pouco disposto a ouvir o que a pessoa pode dizer para você. Você está tão xiri no balde que quando teu marido fala amor, você já diz o quê? É forte. Bem, diga. Aí você fala para a pessoa, ela começa a se exaltar, você fala assim, querida, amor, ou benzinho, ou bananão, por que você está gritando? Eu não estou gritando.
Deus fala de manhã e fala à noite. Deus está falando. Começa a burburir porque Deus está falando. Mas por que você está nervosa ou nervoso? Eu não estou nervoso. Olha o Espírito Santo de Deus falando tremendamente. Nós já estamos cheios. Então nós temos uma autoestima baixa. Aí quando alguém vem falar para a gente corrigir alguma coisa, a gente já quer se defender. Porque a gente acha que a outra já está me menosprezando. Está se sentindo melhor do que eu. Né? Você nem ouve a pessoa falar, você já fala. Então você quer fazer? Você sabe fazer melhor do que eu? Então faz você. Só vou, peraí, nem terminei de falar ainda. Não, mas eu sei o que você ia dizer. As pessoas já têm bola de cristal, o Espírito Santo já revelou. Não, mas eu sei o que você ia dizer. Como você sabe se você não terminou? Não deixou a pessoa terminar de falar o que ela ia falar. Aí nós não conseguimos ouvir. Porque estamos cheios de mágoa, cheios de rancor, uma autoestima baixa. E a gente, tudo que vai ouvir, a pessoa fala de uma maneira, a gente ouve de outra maneira. Como diz a filósofa Lagrimar de Amorim Rufino, eu sou responsável pelo que digo, mas não sou responsável por aquilo que você interpreta. Como ouvir bem? Como ser um bom ouvinte? Primeiro, preste atenção naquilo que está sendo dito. Se não entendeu, pergunte. Não tire conclusões precipitadas. Porque somos responsáveis por aquilo que a gente diz, não por aquilo que você interpreta. Esse é o segredo de ouvir. E muitas vezes você não está nem disposto a ouvir, que a pessoa começa a falar e você... Aí quando sai dali diz, fulano disse isso, isso, isso. A gente viu hoje brincando, né? Estava ali no Campinho com Edson, numa brincadeira, a gente estava brincando sobre isso. Que a gente diz uma coisa e a pessoa fala, peraí, a gente não disse isso daí não. Ah, mas fulano disse isso, isso, isso. Espera aí, disse isso ou você interpretou que era isso? Porque quando você conversa com alguém e você não entende, isso é o segredo de ouvir. Então você pergunta, espera aí, fulano, é isso mesmo que você está dizendo que eu entendi? Aí a pessoa, não, espera aí, você entendeu errado, não é isso. Deixa eu explicar de novo. Espera aí, deixa eu desenhar aqui para você. Ou de repente a pessoa fala, é isso mesmo. Aí você já gruda no pescoço dela. Então ouvir bem é isso. Não é você tirar conclusões do que você acha que ela disse. Não, mas eu entendi que você disse isso. A responsabilidade é sua, porque você entendeu. Se ela disse, é outra coisa. Então ser um bom ouvinte é prestar atenção no que está sendo dito. É prestar atenção, é olhar. Então é por isso que não dá para ficar conversando por WhatsApp. WhatsApp não tem sentimento. Não adianta fazer aquela carinha de kkkkkk e às vezes você está do outro lado sério. Então o WhatsApp tem coisas que dá para conversar, tem coisas que não dá para conversar, você não está vendo, você não está olhando no olho, você não vê a expressão da pessoa, você não vê nada que a pessoa está dizendo. Então pode-se ter interpretações, e aí você toma atitude, eu tenho sentimento por interpretações. E a pessoa não é responsável pela sua interpretação ou por aquilo que você acha que ela disse. Ela tem que ser responsável por aquilo que ela disse. É por isso que quando tem uma confusão, uma discórdia, você tem que chamar as duas partes. Espera aí, o Edson falou isso do pastor? Espera aí, mas falou com quem? Com o pastor Neto? Espera aí, vem os dois aqui, os dois fofoqueiros, chega aí. Por isso a importância de ter uma audição seletiva. Não ouvi isso aí.
Peraí, foi isso que disse? Foi? Não, peraí, não foi isso que eu disse, não. Eu disse assim, assim, assim. Ah, mas eu entendi que era assim. Você já se passou por isso ou não? Principalmente quando é briga de marido e mulher, não é assim? É, mas ele disse isso, isso. Você disse, não, peraí, não foi isso que eu disse, não. Ah, mas você falou que ia cortar minha cabeça fora. Não disse isso. Eu disse que ia começar com o pé, cortando o dedinho, depois cortava uma perna, ia cortar um braço, e se precisasse, eu ia cortar a cabeça. Se não resolvesse. E foi isso que eu disse. Mas aí você já ficou tão irritado que ele falou que você pegou a última frase, cortar a cabeça, aí você já disse, ele disse que vai cortar minha cabeça. Não, peraí, não disse que ia cortar a tua cabeça. Vou repetir. Eu falei que ia cortar primeiro os seus dedinhos, cortar a sua perna e o braço. Se não resolver, depois eu corto a tua cabeça fora. Foi isso que eu disse. Dramático, né? É que me veio na cabeça agora. É que quando vem algumas interferências, aí a gente tem que lutar contra. Preste atenção no que está sendo dito. Uma outra coisa, preste atenção em quem está falando. Preste atenção em quem está falando. Como é a vida desta pessoa? Eu atendi uma pessoa, me procurou assim aleatoriamente, a gente conversando. Ele namorava uma pessoa e a família dele detestava ele. E a cunhada dele detestava ele. E um dia ele me procurou e disse, pastor, quase que eu fiz a besteira. E essa pessoa que ele namorava era separada, tinha um ex, mas não queria nada com ela mais. E essa cunhada, que não gostava dele, aí falou, você sabia que fulano de tal aí esteve aqui em casa conversando com a fulana? Rapaz, esse cara ficou irado, foi lá, arrumou um revólver e procurou o cara para matar, depois veio perguntar, eu disse assim, a tua cunhada é tua amiga? Não. Ela quer o teu bem? Não. Ela é uma pessoa de confiança? Não. E você deu ouvido ao que ela estava dizendo? Você emprestou ouvido para ouvir o que ela estava dizendo? E por causa da mentira dela, você acabou com a sua vida e nem se preocupou em pensar que ela é alguém que não está nem aí com a sua vida e quer arrebentar o teu relacionamento? Nossa, nem tinha pensado nisso. Quase deu vontade de fazer. Cheque, pá! Preste atenção em quem está falando. Quem é essa pessoa que está falando para você? É alguém que quer teu bem? Então ouça. É alguém que quer ver você se dando mal na vida? É alguém que quer teu mal? Porque às vezes a gente tem muito mais facilidade de ouvir pessoas que a gente não conhece, não sabe quem é, do que as pessoas que estão no nosso lado, que simplesmente quer ver o nosso bem. Quem é essa pessoa que está falando para você? Será que essa pessoa não é digna de, no mínimo, você parar e dar atenção para aquilo que ela está dizendo? Não dar a ela um voto de confiança? E aí comece a analisar a sua vida. Comece a ouvir o que essa pessoa está dizendo a você e comece a analisar a sua vida. Mas analise a sua vida quando você não dá ouvido para essa pessoa, como é que você está vivendo. Eu tenho grande prazer e satisfação de ter hoje meu discipulador, o pastor Marcelo, alguém que eu ouço muito. E essa frase aqui foi até a gente conversando lá no quarto, no ECC, num tempinho que a gente teve, de uma ministração que ele ouviu, já estava com essa mensagem no meu coração, e ele falou, Dilon, a questão não é quem fala, mas é quem ouve. O segredo para o crescimento não está simplesmente em quem fala, mas quem está dando ouvido
o que está sendo dito. E a gente pode conversar ali por alguns minutos. Eu tenho esse prazer de ter alguém com quem eu posso sentar, e quando ele fala, no mínimo, eu dou atenção naquilo que ele está falando. Sabe por quê? Porque é alguém que quer ver o meu bem. Alguém que quer ver eu tendo sucesso. Alguém que não morre de inveja de mim. Não é alguém que quer me ver pelas costas. Mas é alguém que quando me fala algo, eu estou disposto a ouvir, porque eu sei que esta pessoa está comigo em todos os momentos e quer ver o meu sucesso. Então eu paro para ouvir o que ele tem a me dizer. E aí eu começo a colocar em prática os seus conselhos e começo a ver quantas vezes, está aqui a minha esposa, nós chegamos lá com alguns problemas, com alguma situação, e dá a impressão que não tem saída nenhuma. A decisão estava pronta. Ele fala, peraí, Dilon, vamos pensar assim, assim e assim. E às vezes eu saía no carro conversando com ele e falava assim, rapaz, a gente fica tão sério que às vezes nem imagina outra coisa, e é tão bom compartilhar com outra pessoa que tem uma visão completamente diferente da gente. Mas eu estou disposto a ouvir ele, sabe por quê? Porque ele quer o meu bem. Uma outra coisa, são conselhos de Deus? São conselhos pessoais ou é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Essa pessoa que está aconselhando você, essa pessoa que acompanha você, essa pessoa que às vezes você procura, ela está falando só dela, ou você percebe que ela é alguém que tem intimidade com Deus e está aconselhando você na palavra de Deus? Está instruindo você na palavra de Deus. Diz a você que a palavra de Deus diz assim. Então é Deus falando com você. Eu quero caminhar para encerrar dizendo o seguinte, para você que tem dificuldade de ouvir. Para você que tem dificuldade de ouvir, lembre-se de que outras pessoas também ouvem aquilo que você diz. E é tão interessante, porque às vezes nós estamos dispostos a ouvir o que as pessoas dizem para a gente. Ah, mas nós ficamos tão chateados quando as pessoas não ouvem o que a gente diz para elas. Pais que não conseguem ser bons ouvintes, mas querem arrebentar os filhos, porque não ouvem o que está dizendo. Você não consegue ouvir, mas aí você quer esgoelar o teu filho. Porque você não me ouve. Porque não está ouvindo o que eu estou dizendo. É bem possível que você também seja um mau ouvinte. Você também não consiga ouvir o que as pessoas dizem para você. Porque quando nós não sabemos ouvir bem, as pessoas também não estão dispostas a ouvir bem a gente. Principalmente pessoas que convivem com a gente e sabem como a gente é. Isso quando não nos jogam ou não nos lançam em rosto. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que muitas vezes os nossos conselhos, as nossas mensagens, as nossas conversas, muitos discipulados são pérolas que talvez muitos de vocês não estão valorizando. São pérolas que o Senhor tem nos dado, mas simplesmente
não estamos dispostos a ouvir. Por antipatia, por uma audição selecionada, ou simplesmente porque estamos cheios de outras coisas. E eu quero encerrar dizendo aqui um texto de Elton Maio, citado no livro Como Ouvir Pessoas. Ele diz o seguinte: um amigo de verdade, pessoa que nos compreende e que se dá o trabalho de ouvir nossos problemas, é capaz de alterar toda a nossa visão de mundo. Um amigo de verdade, uma pessoa que nos compreende e que se dá o trabalho de ouvir os nossos problemas, é capaz de alterar toda a nossa visão de mundo, em nome de